Why it's play? Don't pretend this is a lay. A primeira parte desse passeio é a gente pegar o nosso transporte, que vai passar na frente do seu hotel, e aí a gente vai ir para o nosso primeiro destino, nosso primeiro caminho. Coisas importantes para você saber desse tour. É um tour que vai durar mais ou menos 5 horas, ele não vem incluído refeições, então você tem que ter tomado um café da manhã, reforçado antes, vai com calçados e roupas confortáveis, porque pode estar um dia nublado, pode estar um dia chovendo, pode estar um dia de sol, então é importante a gente ter roupas e equipamentos para todas as situações. Inclusive, eu recomendo muito para qualquer passeio que você for fazer com a gente, levar uma capa de chuva. Por quê? Porque do nada o clima pode mudar aqui em cima na montanha e pode começar a chover e você vai ter que estar preparado para isso. Lembre-se também de levar muita água, porque a água é o elemento essencial para a gente poder ter uma experiência boa com essa altitude de 3.400 metros. Bora lá! Pucapucara. Pucapucara foi o centro astronômico na época dos Incas. Ai, que massa! Why it's play? Don't pretend this. Parada número 1 desse passeio do City Tour e já tá muito incrível, porque a guia já deu uma introdução de tudo que a gente vai experienciar, viver e já contou um pouquinho do contexto geral do nosso City Tour e da história do povo Inca e até do povo pré-Inca aqui em Tambo Machai. Primeira vez que eu estou escutando por isso aqui, é a primeira parada que nós vamos fazer hoje e aqui a gente vai conhecer uma das rotas que o Império Inca tinha na América do Sul inteira. Era mais de 30 mil quilômetros que ele atravessava e aqui a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Vem com a gente! Aqui, pessoal, a gente vai fazer o pagamento do nosso ticket e como o City Tour normalmente vai ser o seu primeiro passeio, aqui você já compra esse ticket geral que custa 130 soles e tá aparecendo na tela para você quanto tá mais ou menos a cotação atual. E com esse ticket a gente vai ter acesso a quase todos os passeios que nós vamos fazer durante a nossa jornada. Isso, claro, que depende do seu roteiro. Se tiver algum ticket fora o que está incluído aqui, a gente vai passar para você poder comprar. Lembrando que esse ticket aqui é nominal, então a gente precisa preencher aqui as informações com o seu nome certinho e aí com ele a gente vai tendo acesso em todos os lugares que a gente vai passar durante o trajeto. Been through a lot, you'd think by now I would've lost my spirit. For so long. Passavam por aqui. Chinchasuyo, na zona costeira. Collasuyo, para chegar até na Bolívia, Argentina, era assim. São traços. Todos esses eram trabalhados e feitos assim. Uau! Que era não era misturado de terras. That I'm singing solo. This might be an epiphany. Em diferentes partes, não? Eles realizaram construções para poder respeitar e também não? Assegurar que esse líquido não? Corra até as cidades e permita a vida. Não? A vida era uma coisa que eles não acreditavam que era uma bendição, uma sorte, que só não, os deuses não permitiram. Por isso, não, que tudo isso que dava e aportava a vida, para eles era sagrado. Não? A água, a terra, os árvores, mesmo toda a natureza, porque eles não comiam coisas disso, bebiam a água, não? E toda, praticamente, eles consideravam Pachamama, Pacha, terra, mama, mãe, terra. Essa fonte de água está em outro lugar, né? Em outro. Então eles calcularam tudo isso em como fazer essa água chegar até aqui. Porque isso aqui era o caminho, então isso aqui era a água que eles tomavam. Estreitas, alongadas, pequenas, estradas. Don't underestimate my love, 'cause I can turn your darkness into Muitas pessoas não podiam pagar muito caro, muitas coisas, não? Sabemos que na época dos Incas não existia não, o aspecto monetário, mas não, em base aos trocamentos, não, eles podiam aceder a coisas que eles não facilmente tinham. Lá não, era uma espécie de controle também. Muitas pessoas que passavam por aqui pagavam, trocavam coisas de muito valor
por acceder à água sagrada que vinha do solo sagrado. Escambo, né? Então eles produziam materiais, roupas, animais, frutas, alimentos tudo e trocavam para ter acesso à água. Valorizado por acceder à água. E hoje a água pra gente é algo tão banal, Tão né? banal, né? Ninguém valoriza a água Não é hoje. considerado Algo. uma coisa... E é tão barato a água, né? Sim. Tão barato a gente barato. comprar uma garrafa de água em qualquer lugar, né? Sim. Incrível, cara. Cara, uma aula de verdade da cultura peruana, da cultura andina, desse povo tão especial, desse povo tão sagrado. A nossa guia Rosa Maria estava explicando pra gente, muito antes de chegarem os incas, já haviam construções aqui com tecnologia avançadíssima, que os incas se aproveitaram dessa tecnologia, dessas construções, para poder continuar talvez algo que já havia sido criado. E nesse passeio você vai entender um pouquinho mais dessa história, um pouquinho mais desse misticismo em volta dessa Let cultura. me line you up. I just wanna show ya the depths of my love. Pull me into your ocean. You give Essa primeira parte aqui, onde a gente tá, pessoal, foi muito legal. A história que a Rosa Maria estava contando pra gente, porque era um ponto de controle de quem passava aqui de uma região para outra da cidade. Então, independente de qual povoado essa pessoa era, se ela tinha que passar aqui, ela tinha que passar pelo controle dos incas, onde ficavam os guardas. Inclusive, a gente tem uma fonte de água ali e vocês conseguem ver nas construções que tem janelas. E nessas janelas, os guardas ficavam ali dentro, esperando e aguardando passar qualquer pessoa. E se alguém infringir a regra, seja ela qual fosse, os guardas iam para cima da pessoa e muitas vezes essas pessoas eram até mortas pelos guardas por fugir da regra atual. Não muito diferente do que acontece hoje, né? Infelizmente. Mas é uma região muito histórica também, porque daqui as pessoas tinham acesso a chegar à trilha que ia até o mar do Pacífico. Sim, o Peru tem toda a costa do Pacífico e os incas faziam esse trajeto, muitas vezes para poder levar uma mensagem, porque eles tinham o método de comunicação deles, muitas vezes porque eles levavam a experiência, a cultura, o conhecimento que eles tinham aqui para poder construir coisas ao longo do caminho, ao longo da estrada dos incas aqui no Peru. Cara, incrível, incrível. Tenho certeza que essas histórias vão te fascinar igual tá me fascinando aqui. O GPS desculpa. da época era as lamas. As lhamas? As lamas, sim. Como se usa uma lhama como GPS? Um sentido de orientação único. Não? Sério? Tu podes deixar verdade. uma lama no meio de um deserto, não? E ela vai São caminhar, sentido de orientação, água, vai lhe fazer, não? Encontrar comida e água. comida, água e também sua casa, seu proprietário. Uau! É por isso que os donos de lhamas normalmente deixam as lhamas Deixam soltas, lhamas. porque sabe que elas vão voltar Sim. para o seu lugar natural, para sua Própria casa. conta. Fora que era 7 dias de caminhada e durante essa caminhada eles faziam paradas. A cada 40 horas eles tinham uma casa, um refúgio, que é como o nome que a gente dá hoje. E lá nesse refúgio eles poderiam dormir, descansar, comer, para no outro dia acordar e continuar a caminhada deles de mais 40 horas. Cara, 40 horas caminhando e você reclamando de ir pro trabalho que tá 15 minutos da sua casa, por causa do trânsito, né? Eu sei muito bem disso. Olha que fascinante a história dos incas. Uma ponte. Depois isso, Caraca, velho. finalmente, isso. Uma ponte Olhamos a ponte. em cima do rio. Porque os incas sim tiveram uma escritura muito complexa, muito difícil, não, de entender, sobretudo por esses chegados da Europa, porque para os espanhóis, não, a escritura era não, uma gramática, era palavras, não, para os incas era como uma espécie de notas musicais. Não? Ok. É como uma partitura musical. Sim. Não? Do, re, mi. Eu ouvi dicho, não? Aham. Que os incas não falavam, eles cantavam. Por isso era importante ter uma espécie de partitura musical para falar. Incrível. Como era? Aqui, ó, os nozinhos, né? Sim. Faziam os nozinhos. E qual era a sequência? Por exemplo, como eu sabia que aqui começava uma informação e terminava em outra? Tinha um padrão isso? Todos faziam no mesmo padrão? Lucas, não? Eu não posso responder isso. Por quê? Porque Francisco Pizarro, líder
dos espanhóis que vieram a destruir essa nação, os primeiros anos de conquista, eles se dedicaram a destruir todas essas evidências, inclusive os homens e as mulheres que sabiam ler e contar sobre isso. Todos esses que sabiam decodificar estas coisas. Entendi. Eu queria passar para vocês um pouquinho do que vocês escutaram agora, que é essa questão da comunicação inca que eles utilizavam através desse material. E nesse material tinha vários fios com nós. Essa era a comunicação e eles faziam maratonas para saber quem seriam os mensageiros para levar essa informação para lá. E cara, eu tô trazendo essa tecnologia que eles tinham, essa comunicação que eles tinham na minha realidade hoje e faz muito sentido. Eu tava até falando com o Marcos, nosso videomaker aqui agora, que dentro da minha empresa tem departamentos e tem comunicações que são diferentes. A mesma comunicação que eu utilizo para um departamento, eu não consigo utilizar para outro departamento. Então, cara, olha que coisa incrível. Nos Incas, no Império Inca, também existia isso. A comunicação que era utilizada para fazer a contagem, por exemplo, dos materiais, das pessoas, dos casas, dos alimentos, as pessoas comuns não tinham essa informação, porque eles não sabiam falar esse idioma que era exclusivo para fazer esse controle, essa gestão toda. E até hoje a gente utiliza isso. Então, é muito legal a gente poder ter esse conhecimento, essa sabedoria, para a gente saber de onde veio, do porquê fazemos o que nós fazemos e como fazemos hoje. E agora a gente vai para a nossa segunda etapa desse passeio. É fazer construções do tipo Inca para fazer este mundo mais interessante e que o turismo não seja mais concorrido também. Sim. Isso é fácil de saber. A forma de como eles trabalharam, foi muito ruim, e eles foram ruins com as pedras. Os incas não eram assim. Os incas acariciavam as pedras, trabalhavam de uma forma muito doce, muito, vamos dizer, com uma carinho, de respeito. Temos traços de metais que na época dos incas não existiam. Mas é interessante porque mostra como eram as entradas na época. Este pequeno detalhe que você olha era para diferenciar as construções importantes das construções simples. Quero dizer que por aqui somente pessoas importantes podiam passar e aceder. Os palácios, os templos e tudo isso que correspondia à classe alta inca tinha estas entradas, estas portas. Esse detalhe. Sim. Le escupiu! Le escupiu! Aí, galera, essa é a forma de a gente alimentar as lhamas e também tirar foto com elas. Normalmente elas são muito tranquilas, muito boazinhas, são grandes, então não assusta se tiver criança aqui, fala pra ir com calma. O que é esse alimento? Como chama isso aqui? Cevada? E a cerveja? Onde está? If I got what it takes, no, I knew if I make it. If I got what it takes, no, you stay Hace frío, vamos!
Eu trabalhei muito tempo, 8 anos praticamente, com programação, e na programação a gente precisa ter um padrão na comunicação do código para ele poder ser transmitido e outra pessoa ler esse código e ter a certeza da informação que está sendo passada, ou seja, entender o código. E os incas também tiveram esse padrão na comunicação, que é esse material aqui que vocês estão vendo, que é chamado de quipu. E o quipu era uma espécie de cordas que tinham diferentes nós, e nessa comunicação aqui eles mandavam informações de um lugar para o outro aqui dentro da região do Império Inca. E a coisa mais legal é que essa informação aqui só podia ser lida com quem tinha o conhecimento para poder fazer essa leitura. Até hoje, as pessoas aqui, os estudiosos, não conseguiram decifrar qual era o padrão dessa comunicação. Eles têm uma ideia, uma suposição de como era, mas ninguém até hoje sabe como decifrar esse código através dessas cordas que passavam de mãos em mãos, transmitindo a informação que os incas precisavam. Don't stop what you're doing, we can keep this going for life, for life. On top, still improving, I won't let you go without a fight, without a fight. Utilizar para as salsas, para sobre todo as sopas, ¿no? Que era personal. ¿Por qué? Porque eso era portado así, na capa como um broche. Ah, que legal! Quando eram invitados a comer, eles sacavam su... E comiam. Uau! Na Europa, ninguém ou nenhum rei comia como aqui os incas comiam. Foram os incas que impuseram esta moda na Europa. Muitas pessoas, tipo Pocahontas, foram trazidas ou levadas daqui até Espanha. Comer, não? É uma arte. Comer é uma arte, sim. Isso, os incas sabiam. Comer é uma arte. Que lindo. Que tudo é baseado no o nome da terra, o nome das comidas. Tudo em nome da comida, sim, porque era uma arte comer, né? Esta expressão que nós, os peruanos, dizemos sempre, não? Comer a hora de comer é sagrada. A hora de comer é sagrada. Não é recente, é da época. Lá atrás. Para eles, era verdadeiramente sagrado. Si pasamos los dedos se siente un aceitito, una grasita. En cambio este se siente seco, áspero y más calentito. Sí, y más caliente. Este está como frío, como si estuviera Esse tá húmedo. frio, claro. Sí, como si estuviese húmedo, se siente también una grasita. Así van a reconocer la baby alpaca. Y por el peso. Esta es pesada y esta es más ligera, porque esto es plástico. Que ya pueden reconocer la verdadera baby alpaca, por favor toquen ambas bufandas y díganme cuál es baby alpaca y cuál es sintético. Este es sintético. Se siente, ¿verdad? Excelente, ya son expertos, saben reconocer la baby alpaca solo al tacto. Y para terminar, previamente les voy a mostrar la pashmina peruana. Esta es una opción si viven en un lugar muy cálido. Esto es 70% baby alpaca, 30% seda. Es muy ligera, también se adapta a la temperatura, pero no nos va a pesar tanto como una pura baby alpaca. La podemos usar tanto aquí como en un lugar muy caliente. Brasil. En Brasil, claro. Y ahora para terminar, por favor, toquen la vicuña, la fibra más cara y suave del mundo. Aqui nas manos da comunidade é um lugar muito especial, é um lugar familiar, é um lugar que foi construído a dezenas de mãos de famílias e aqui eles trabalham em conjunto para poder oferecer essa experiência não só para a comunidade deles, mas também para o turista que vem para cá. Vocês viram nas imagens aí, a gente viu diferentes espécies de lhamas, de alpacas novas, alpacas antigas, guanacos que também são presentes aqui, vicunhas pequenas que por sinal estão protegidas pela lei aqui do Peru e além disso a gente pôde ver também obras feitas por artistas aqui peruanos e essas obras foram feitas todas à mão e também com muito coração. Por que a gente fala isso? Porque essas obras eles dizem que eles colocaram parte deles, parte da alma deles nessas roupas, tapetes, quadros, entre outros artigos que você vai encontrar aqui. Uma coisa interessante é que a gente também teve a oportunidade de aprender um pouquinho
pouquinho mais sobre os tecidos peruanos, já que a parte sintética, a criação do material sintético foi algo muito comum para a sociedade, e aqui a gente aprendeu qual a diferença do material que é sintético para o material que é 100% feito de alpaca. E o legal é que a alpaca, ela tem duas versões. A gente tem a primeira lã da alpaca, que era a primeira vez, que a gente chama de baby alpaca, que é muito mais cara por sinal, e a gente também tem depois que a gente faz a primeira tosa na alpaca, essa lã vai crescendo e a gente pode fazer uso desse material também. E isso é muito legal, porque eu não tinha conhecimento disso e agora com esse conhecimento fica um pouco mais fácil, né? Além disso, eles também mostraram pra gente esse tecido aqui, que é um tecido feito de alpaca e também seda. Por que eles fazem essa mistura? Para que esse tecido aqui a gente pode utilizar, por exemplo, a mulherada pode utilizar ele em lugares de calor. No Brasil, por exemplo, se você quiser levar, isso aqui vai ser legal porque ele é muito fino, né? E isso aí facilita bastante para climas mais áridos, mais cálidos. Esse aqui que vocês estão vendo, esse marrom clarinho, é um outro tipo de tecido que tem uma pegada muito cultural envolvida, porque é o seguinte, as vicunhas, vocês viram aí nas imagens, elas são animais que estão protegidos e aqui eles fazem um processo de cuidar desses animais, talvez doentes, animais que sofreram algum dano, talvez entre eles ou até no habitat natural, eles trazem eles para cá, cuidam deles, passam por um processo de cura completo e aí eles vão soltar esses animais de volta para a natureza. Outra coisa interessante aqui para você poder ter a compra, você comprar esse material, você precisa ter uma certificação com o seu documento, porque a vicunha, ela não se mata para você poder ter a pele dela. Ela tem que morrer por causa própria, ou talvez em briga, alguma coisa desse tipo. E a coisa mais legal é que eles fazem um ritual para poder tirar a pele da vicunha, tudo com muito cuidado, com muito respeito a esse animal que é muito protegido aqui. E aqui vocês vão ver agora nas imagens alguns produtos que foram feitos com a pele da vicunha, que é extremamente quente e extremamente caro também. Dá uma olhada nas imagens. Los jefes de familia usaban estos ponchos justamente para las rondas comuneras, para las diferentes Un ritual, algo... rituales. Era un modo en el que las cabezas de familia mostraban su autoridad, su poder y la jerarquía que tenían dentro de la comunidad. Por ejemplo, tenemos a los presidentes de nuestro país, dos de nuestros expresidentes tienen su poncho en vicuña regalado por las comunidades, hecho de esta misma manera, y son reliquias. Yo pensaba que me estaba diciendo ese, ¿no? Sí. No. No, ese. Este es el poncho. Mira, amor, ¿me puedes regalar ese? ¿Tú? Lleva. ¿Sí? Está bien. $15,000. Uma das ciências foi muito explorada, muito escutada também. Por quê? Porque eles não queriam permanecer, ficar pela todas as vidas, não só uma. Mas eles não creíam a reencarnação. Não acreditava. A renascimento, que é totalmente diferente. Reencarnação é tomar, não? Uma forma diferente. E renascimento é a mesma forma. Não? Ok. Ver, não? Todas as vidas Iguais. Iguais. Por isso eles faziam momificações, não? Perfeitas. O corpo, nosso corpo era tratado em vida, não? De uma forma particular. Eles comiam coisas. Não fazia mal? Fazem mal, ao contrário, conservaria bem O quando corpo. eles seriam mortos. Por isso comiam coisas vegetais, graminais, coisas ideais pelo organismo. Perfeito. Outro, não? A munha que vocês beberam era muito importante, porque a munha era um tratamento em vida para, não, a futura momificação. Porque esta planta, a munha, tem
muito concentrada em vitamina E, não? Que é ideal para conservar e também, não? A pele. A pele e o organismo. Up all night, all night. I'm here to tell you something. There ain't another love. Aqui nessa região, pessoal, nosso guia estava comentando que foi a região da universidade aqui para os Incas. E aqui eles faziam, além de vários estudos, também eles passavam a informação para o restante das pessoas, como nas imagens vocês estão vendo aqui. Isso aqui é como se fosse uma sala de aula. Várias partes aqui da montanha, como vocês estão vendo, parecem bancos, parecem realmente lugares onde as pessoas sentavam para escutar o professor, que ficava normalmente aqui de frente para essa pedra. E uma coisa curiosa que a gente tem aqui nessa mesa, como ela disse, é que essa pedra foi cortada com um material que não está dentro da tabela periódica. Então o que significa isso? Como isso aqui pode ter sido cortado se as pessoas que fizeram isso aqui não tinham acesso a esse material, não tinham acesso à tecnologia, não tinham acesso a tal instrumento para poder fazer esse corte. E aí que está o misticismo aqui desse lugar, que além de ter sido um lugar para ensino, uma escola, uma universidade, também foi palco de algo que talvez nós não vamos conhecer nessa vida. Yeah, you make me feel good. Yeah, you make me feel good. Yeah, you make me feel. Eso que vamos a ver, vamos a poder, ¿no? Observar al interior de esta caverna. Más o menos así era como tudo comenzaba, haciendo una ofrenda a Ucupacha. Ucupacha. Eu falado de Pachamama, né? Pachamama, na Terra, no planeta. Né? Ucupacha é uma face, a face interior da Pachamama. Os povos anteriores, né? A planeta estava dividida em, ao menos, 3 partes. Caipacha, mundo superior, né? Nosso mundo. E outro mundo muito mais longe, né? O espaço, né? E o mundo inferior. Esta parte corresponde ao mundo inferior, o mundo da oscuridade, o mundo da morte, o mundo não onde as coisas observar bem os mortos, não? Se alguém da cidade de Cusco morria, não? Ele era trazido muito rápido, não? Quando o corpo estava todavia quente. Uma vez aqui, eles abriam o corpo, não? Em esta zona alongada, não? E começavam a tratar a parte interior. Sim. E depois, com cremas e outros, não? Tratavam o resto da parte exterior do corpo, não? Essas janelas que vemos no fundo é como um mini frigor, mini refrigerador. Mini frigobares. Para conservar também, não? As poções, os líquidos que eles utilizaram para tratar as mortes. Aqui deixar o símbolo da morte. Deus, não? Tudo nas suas vidas tinha uma representação, ser, não? Que permitia de poder entrar, neste caso, a este mundo, não? O Deus de Ucupacha, o Deus da escuridão. E aqui a mesa de operações. Normalmente, hoje, não? Os médicos eles têm também, não, para fazer as operações, uma mesa. Tem. Mas a mesa é, não, o nível assim, não, Nível da cintura. Da cintura. E na época inca, não, eles faziam, não, também é uma mesa, só que para isso, não, eles tinham que quedar ou ficar, não, em forma ou em posição reverencial. De rodilhas. De rodilhas. Ah, entendi. Então, eles subiam aqui, Por acá. apoiava o joelho para poder cuidar. Entendi. Isso porque era um cuidado com os mortos. Era, não, tratamento direto com o mundo que eles não conheciam.
vou escolher um, que isso aqui é o Bosque dos Namorados. E eu só escolhi essa daqui, sabe por quê? Porque se eu olhar lá em cima nessa árvore, ela tem um V. E esse V lembrou Machu Picchu. E é por isso que eu escolhi ela. Try to find the reason for the way you made my mind defy. O que é a diferença de colonizar e conquerir? Colonizar é de tratamento, ¿no? Por la paz, tranquilos, ¿no? Arribar, llegar con coisas, ¿no? Aportar. Vision when I clearly could not look away. Uma lhama e um puma? Hemos encontrado peixes, hemos encontrado também formas de serpentes, ¿no? Caraca, os desenhos têm... As partes destes muros, ¿no? Foram preenchidos assim. Tem que pegar uma colinha para poder gravar vídeo fora, né? Não tem jeito. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a Sacsayhuaman. O que é esse lugar? Essa parte aqui da cidade foi preparada e planejada pelos Incas, ou por períodos pré-Incas também, segundo a nossa guia, para ser o centro de treinamento militar dos Incas. E aqui eles faziam o treinamento não de qualquer soldado, não de qualquer pessoa que ia para a guerra, mas sim dos capitães, dos autarquias no ambiente militar. E por que eles fizeram isso? Porque eles entendiam que, em posse de um grupo de especialistas militares que não só sabiam somente guerrear, mas que tinham conhecimento na arte da guerra, eles ganhariam mais batalhas, ganhariam mais espaço, ganhariam mais conquistas. E é por isso que eles investiam tanto tempo nos militares. E é muito comum isso hoje, né? A gente também tem a nossa equipe militar, diferentes equipes, diversas partes do mundo e dos países investem muita grana e muito tempo nos militares para poder proteger as suas terras, proteger as suas nações, os seus países. Uma das coisas também muito interessantes que a guia comentou com a gente é que essas pedras não são dessa região. Elas vieram de outra região, a 4 quilômetros daqui. A grande curiosidade, o grande mistério é como essas pedras chegaram até aqui, sendo que elas pesam milhares de toneladas, vieram de forma bruta, gigantesca, e aqui eles foram cortando elas para poder colocar. Segundo a nossa guia, essa tecnologia aqui não é dos Incas. Essa tecnologia veio pelo período pré-Inca, ou seja, veio muito antes de que eles apareceram aqui, e quando os Incas chegaram, eles só reformularam isso aqui, aproveitaram o espaço e utilizaram isso aqui como um campo de treinamento militar. Se encontra. Ah, sim. Essa tudo direito. E a praça de armas é esta parte, o estômago. Estômago do puma. E a cabeça aqui. Ah, verdade. É chamado mulho. Mulho era também chamado os espôndilos. Espôndilos é como um círculo, é um molusco. Por que isso se chamava mulho também? Porque tem a forma circular. E o que eles guardavam aqui? Muitas coisas que concerniam à religião dos Incas. Também armamentos, aparentemente. Era aqui que eles guardavam o arsenal. O arsenal de guerra ficou para isso. Essa servia cada janela servia para poder precisar, não? Graças ao firmamento e às estrelas, não? E indicar também o que podia acontecer no inverno, no verão, em diferentes fases. Passou pelo portal ali, e muito legal desse portal que ele também tem aqui esse formato de trapézio, né? E esse formato é um formato para ele aguentar movimentos da terra, aguentar no tempo. Muitas construções não aguentaram o que passou nos últimos anos, e aqui sim, toda essa fortaleza que a gente tá caminhando, que vocês viram nas imagens aí, aguentou tudo isso aí que passou. A vista daqui de cima também é muito bonita, a gente conseguiu não só ver parte da fortaleza, como a gente também viu imagens da cidade de Cusco, desde a parte histórica, como também a parte da Cusco moderna, onde você
vocês estão vendo aí nas imagens, que tem mais prédios, mais edifícios. Além disso, a gente também consegue ter essa visão panorâmica de todas as montanhas que estão aqui rodeadas na cidade de Cusco. Uma coisa interessante que a guia contou pra gente é que esse aeroporto que vocês estão vendo aí nas imagens, essa linha aí que não tem nada, esse é o aeroporto atual 2024 da cidade, mas muito em breve, daqui a um tempo, a gente vai ter o novo aeroporto internacional daqui da cidade de Cusco, mais moderno, para poder receber voos de outros locais e quem sabe tenhamos voos diretos do Brasil para a cidade de Cusco. Vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa interessante que a gente conseguiu ver aqui é que no meio de todas essas construções, de todas essas pedras, de toda essa arquitetura, a gente também teve templos aqui, locais onde eles aguardavam os armamentos. E uma curiosidade é que esse local era um dos locais mais importantes para essa região e que foi destruída pelos espanhóis quando eles chegaram. Talvez porque era muito alto, talvez porque tinha uma representatividade para o povo inca muito importante e, infelizmente, hoje a gente só consegue ver as ruínas dessa parte tão importante da fortaleza. Nessa parte aqui, onde a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais panorâmica da fortaleza, vocês vão ver que o lado esquerdo, a linha, ela faz zigue-zagues de uma ponta até a outra. E por que eles construíram nesse formato? Segundo a nossa guia, essa forma foi imitando o mesmo formato que tem um trovão. Quando o trovão cai, ele nunca cai em linha reta, né? Ele tem várias linhas, várias pontas. E essas pontas foram imitadas aqui. Até porque, na época, eles também tinham um deus do trovão, que era chamado de Ilha. Esse deus foi também responsável por trazer essa ideia para eles poderem construir isso aqui. Outra coisa importante é que o trovão, quando a gente escuta um trovão, a gente tem alguns sentimentos quanto a isso, né? A gente sente medo, a gente sabe que ele pode ser uma ameaça, a gente vê luz, a gente vê força, a gente vê... Tem várias coisas que a gente consegue sentir quando a gente tem um trovão. E talvez essa foi uma das razões do porquê essa fortaleza foi pensada e inspirada nesse deus. Exatamente para trazer tudo isso quando eles tinham as guerras, quando eles iam para o treinamento, quando eles faziam os festivais. Tudo isso foi pensado exatamente em como transformar o povo inca, os militares incas, alguém mais forte. Este es Inca, por ejemplo, a la derecha. Inca 100%. ¿Cómo puedes darte cuenta? ¿Cómo? Porque mira cómo están pegadas las... Mira, aquí no alcanzan. Sí, pero con el pre-Inca. Yo digo, por el tamaño. Los pre-Incas eran más grandes. Esto es Inca, es pre-Inca. Y la última parte es Inca. Pre-Inca abajo, la base, Inca la parte de abajo. Y lo otro con... E aqui no centro do templo a gente termina um city tour maravilhoso. Você tem que vir a conhecer. Que nos comentários a gente vai deixar o link para você falar com a nossa equipe e poder contratar esse passeio maravilhoso em Cusco, Peru. Beijos.